E o que o gestor de telecom pode fazer para gastar menos com o roaming internacional? Ou seja, você tem uma previsão, você acha que vai ser X, mas o que a gente consegue otimizar? Como é que a gente faz isso? Eu acredito que, na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, essa aula aqui que eu estou te dando, por exemplo, é uma das aulas que, similar, lógico, uma forma que eu ensino aos meus alunos, o mesmo processo. Que eu estou passando para você aqui, meus alunos eles também vão ver. Lógico que além desse conteúdo que aqui é gratuito, tem outros. Mas, quando você pensa em roaming internacional, ou em qualquer outra ação, na metodologia, você tem o pilar de gestão e o pilar de negociação. Negociação é otimizar todos os custos. Gestão é administrar todos os serviços. Mas em ambos, você deve pensar em reduzir custos sempre que possível. Então, visando o roaming internacional, existem algumas coisas que você pode pensar. Por exemplo, contratar apenas pacote de dados. É possível? É necessário? Como é que o usuário vai se comportar com isso? Ou contratar um plano para viagem. Pode ser mais barato do que deixar o usuário de forma avulsa, ou seja, usar lá o serviço à vontade e não ter limite e passar uma conta bem alta. Ou contratar um plano local. É melhor ele comprar um chip lá onde ele estiver viajando e utilizar o serviço, vai sair mais barato. E outra opção é, não usa o telefone se for necessário, pega o Wi-Fi. Faz uma configuração, faz a chamada, faz o uso de internet da forma mais barata possível. Então, existem aqui, por exemplo, 4 formas e que tudo isso você deve pensar antes da viagem, porque vai considerar o custo dessa viagem. Então, dependendo da pessoa, ela pode sim ter um custo lá da viagem, ela pode precisar usar o telefone e aqui você vê quais são as opções. E isso normalmente é em conjunto com quem vai viajar ou com o gestor da pessoa. Existem diversos cenários, mas se a pessoa precisa utilizar o telefone fora do Brasil, você tem que avaliar todos esses pontos e dar no mínimo 2 opções. Ou seja, tem a opção de fazer esse uso aqui, o usuário vai gastar tanto, o pacote é isso. Mas se ele utilizar só o Wi-Fi, a opção é essa daqui. Mas se ele fizer essa utilização aqui, é dessa forma. E aí você vê quais são as maneiras e passa para a gestão. Você e eu, a gente, quando vai fazer algum usuário que precisa viajar, pelo menos eu acredito que você deve fazer dessa forma, que é como eu faço, vai para onde, quando, como é que é o processo? E você organiza as possibilidades. Quando você já tem um fluxo que aquela pessoa ela sempre viaja e você já sabe como é que ela faz e que ela tem um aparelho compatível, aí você já tem essa informação. Mas quando é uma pessoa nova que vai fazer a viagem, você avalia todas as opções possíveis e vê, se você fizer assim vai ser mais barato, dessa outra forma aqui vai ser mais cara. E lógico, se você tem no mínimo 2 visões diferentes, uma vai ser mais barata que a outra, porque normalmente não vai ser o mesmo preço. E aí você compara isso, passa para o usuário e é uma forma de você gastar menos. Por quê? Você vai avaliar as opções e passar. Se o gestor e a empresa aceitar que o custo seja o maior possível, aí é uma opção de gestão, uma opção da empresa que ela escolhe qual é a melhor forma para aquele uso que vai ser necessário. Mas você tem que ficar ciente que sim, você como gestor de telecom, você tem como diminuir. Até, por exemplo, aplicar bloqueios no sistema de gestor da prestadora. Se a pessoa vai viajar, não deve utilizar um serviço, vai lá e bloqueia, deixa impedido de fazer esse tipo de consumo e aí fica mais fácil. E se a pessoa for usar só o Wi-Fi, diz para ela tirar o chip do aparelho. Ou então deixa o chip aqui no Brasil. Faz algo que a pessoa realmente vá diminuir os custos, é o melhor cenário possível, tá bom?